A Yango tem atualmente mais ou menos 7 mil motoristas. Certo. 7 mil motoristas pelo país, certo? Certo. Então, isso quer dizer que por dia são 315 milhões de kwanzas. A marca Yango estava associada à falta de segurança e a falta de segurança estava associada ao IVAN. As pessoas não atacavam a marca, atacavam o IVAN. Fizeram um post para ganhar views, para ganhar likes, tudo bem, ganharam views, ganharam likes. E ela pediu IVAN, retira o logotipo da Yango hoje do meu carro. Qual é a margem que a Yango retira das corridas que são feitas pelos motoristas? Ivan Mujimbo, o homem trouxe a Yango para Angola na intenção de tornar-se o rei da mobilidade. Um gestor à frente de um negócio que fatura quase 10 mil milhões de kwanzas ao mês e coloca no bolso dos motoristas 73% deste valor. Quebras na marca, dificuldades para se estabilizar, estratégias de penetração e uma relação de amor e ódio com clientes. Conhece o futuro da mobilidade em Angola na visão de quem mudou completamente o mercado e deve navegar outros desafios agora. Isso quer dizer que as pessoas que usam os carros para trabalhar com a Yango ganham 5 vezes mais do que a própria Yango recebe das suas corridas. Eu acho isso incrível. Eu amo Angola, mas vou ser honesto, nem sempre foi o caso. Nunca pensei um dia regressar para Angola. Angola é um país difícil. Eu acho que quem vem para Angola e olha tem que tomar uma de duas decisões. Qual foi o momento mais difícil da tua gestão? Eu acho de facto impressionante o resultado que temos quando fazemos o podcast e produzimos conteúdo para vocês. Mas eu gostava que algumas coisas mudassem, porque eu percebi que apenas 38% das pessoas que assistem a este podcast regularmente estão subscritas ao canal. Para mudarmos esse cenário, clica no botão de subscrever e garanta que tenhas acesso a todos os conteúdos que nós produzimos. Porque tu não queres perder a qualidade que nós entregamos diariamente, que impacta os resultados que tu possuis. Então, subscreve o canal, coloca um like nesse vídeo e deixa a tua questão qualquer nos comentários que nós faremos toda a questão de responder. Vamos ao episódio. Essa é a nova temporada do Dinheiro Limpo Podcast. Agora, mais incisiva, mais social, mas mantendo sempre o caráter das conversas interessantes e disruptivas. Hoje, em particular, eu trouxe um convidado super com quem eu já queria conversar há muito tempo e que é das melhores pessoas que conheço para falar sobre inovação e empreendedorismo. Vocês vão ter o prazer de conhecer alguém que está envolvido em projetos incríveis, que trouxe resultados fantásticos para o país e que, acima de tudo, não só ajudou a colocar dinheiro no bolso das instituições que representa ou representou, mas também no bolso dos angolanos diariamente. Ivan. Oh, Ivan, como é que faz ser chamado? Ivan. Oh, boa. Então, Ivan Mujimbo, certo? Obrigado. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. E gostava que te apresentasses para que as pessoas te conhecessem e soubessem mais sobre tudo aquilo que tu representas e o que tu fazes atualmente e tens feito até agora. Boa. Obrigado, Euclides, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Por acaso, quando a Yango lançou, foste uma das primeiras pessoas que sentou comigo. Sim. E foi através da sua plataforma que as pessoas começaram a entender o real impacto financeiro que a Yango tinha no país e como seja no bolso dos angolanos. Certo. Só que a título de exemplo, depois do podcast que eu fiz contigo, no ginásio, eu tinha pessoas que começaram a vir até comigo e uma dessas pessoas tornou-se um parceiro Yango. Nice. Hoje a Yango tem 40 parceiros, empresas parceiras que trabalham conosco. E essa pessoa que veio até comigo, que me conheceu através do teu podcast, hoje está no top 20 dos maiores parceiros que a Yango tem. Fantástico. Então a sua plataforma realmente ajuda. Fantástico. Já que falas de Yango, se calhar antes mesmo que tu te apresentes, eu quero entender aqui algo porque, segundo os meus cálculos, é um negócio de muitos milhões. Por acaso. É um negócio de muitos milhões. Qual é a margem que a Yango retira das corridas que são feitas pelos motoristas? Ok. Basicamente, a Yango é uma plataforma digital. A Yango não é uma empresa de táxi. Nós criamos a tecnologia e as empresas de táxi, ou gestores de frota, pessoas que têm frota, gerem frotas de outras pessoas, utilizam a nossa plataforma para ganhar dinheiro. Certo. Então, nós criamos o marketing, nós criamos a tecnologia
e por esse serviço nós cobramos 16,68% de toda a taxa. 16,68%. Exatamente. Segundo os meus cálculos, a Yango faz de receita, não de receita para a empresa, mas receita geral dos motoristas nas operações, 9,45 mil milhões de kwanzas. Isso são mais de 10 milhões de dólares claros que a Yango faz. Isso quer dizer que a Yango coloca no bolso dos seus motoristas 7,87 mil milhões de kwanzas. 7,87 mil milhões de kwanzas e fica com uma margem na ordem de 1,57%. 1,57 mil milhões. Isso quer dizer que as pessoas que usam os carros para trabalhar com a Yango ganham 5 vezes mais do que a própria Yango recebe das suas corridas. E eu acho isso incrível. Exatamente, Euclides. A plataforma da Yango é mesmo isso. É uma plataforma que veio ajudar a população, é uma plataforma que veio ajudar os empreendedores a ganhar dinheiro. E nós cobramos uma pequena comissão, ou a Yango cobra uma pequena comissão. Mas no final do dia, quem está a ganhar são os condutores que dependem da Yango para sustentar as suas famílias e as pessoas que têm uma opção de locomoção dentro da cidade de Luanda com preço acessível e disponível quase 24/24. Eu quero entender como é que tu lidas e lidaste com a pressão dos problemas intensos e das críticas de segurança que a vossa plataforma sofreu e sofre até hoje, mas eu acho que para entendermos a forma, se calhar bem sucedida, que tu levaste estes problemas e gerenciaste dentro da tua equipa enquanto diretor-geral da Yango, teríamos que entender um pouquinho sobre ti enquanto indivíduo. Quem tu és e de onde é que tu vens? Fantástico. Olá, para dizer que o Ivan é apaixonado por Angola. Eu amo Angola, mas vou ser honesto, nem sempre foi o caso. Certo. Eu tive a oportunidade de estudar fora. Meu pai trabalhou fora e nós seguimos meu pai. Tive a oportunidade de estudar em Zimbábue, tive a oportunidade de estudar na África do Sul e vou ser honesto, depois daquela vida toda a viver e estudar fora, nunca pensei um dia regressar para Angola. Mas quando terminei a universidade, o meu pai sentou e conversou comigo. Tu és angolano, tu vais voltar para Angola e a tua vida vai ser feita em Angola. E eu rejeitei imediatamente essa proposta do meu pai. Eu disse que não, Angola não tinha nada para oferecer, falta água, falta luz, mosquito, calor, engarrafamento. E eu disse que Angola não tinha nada para me oferecer. Okay? E uma coisa que o meu pai explicou é o teu país e tu tens que contribuir para o teu país. Então, a minha mentalidade mudou. Eu não estava a regressar para Angola com a mentalidade de que Angola me deve alguma coisa, certo, mas como angolano eu devo alguma coisa ao meu país. Então, vou pegar toda a experiência que eu peguei aqui fora, tudo que eu aprendi e de alguma forma eu vou impactar o meu país. Então, eu amo Angola e tudo que eu faço é de alguma forma para impactar de forma positiva o país ou as pessoas que utilizam o serviço que eu represento. Nós sabemos que no nosso país, e apesar de o amamos muito, nós temos infraestruturas frágeis e um alto nível de informalidade. E quando nós olhamos para startups como a Yango, que são baseadas em crescimento, deve ser difícil fazer uma empresa crescer neste ambiente. Como é que tu lidaste com isso e qual foi a estratégia pontual que tu usaste para fazer com que vocês se tornassem líderes de mercado em 3 anos? Fantástico. Como bem disseste, Angola é um país difícil. Eu acho que quem vem para Angola e olha tem que tomar uma de 2 decisões. Ou vê a informalidade, a falta de infraestrutura e decidir não vou trabalhar nesse país e retirar-se. Ou vê isso como uma oportunidade. Onde há falta de infraestrutura, há oportunidade de negócio. Okay? Então, e vou dizer que a Yango foi uma das primeiras plataformas internacionais de táxi por aplicativo, como é chamado, a entrar no mercado. Acho que foi a segunda plataforma internacional a entrar no mercado, onde muitas outras plataformas honestamente fugiram. Sim. Entraram aqui, olharam e disseram não, está muito desorganizado, é muita informalidade, não tem lei que regula essa atividade no país, cada um vem e faz da sua forma e retiraram-se.
ou analisaram e nem lançaram. A Yango veio com uma perspectiva diferente. Foi, nós temos a tecnologia, não entendemos bem o país, então vamos contratar pessoas que entendem da realidade do país deles. Por isso que a Yango, em qualquer país onde a Yango trabalha, vai ver, vou dizer que 99% dos representantes são jovens daquele mesmo país. E a Yango deu-me essa oportunidade. Ivan, está aqui a tecnologia, mas a realidade tu conheces. Certo. Okay? Tu vais ser o nosso guia de como lançar um aplicativo desses no teu país. E foi isso que eu fiz. Olhei para a realidade de Angola e adaptei a tecnologia, a estratégia internacional e tentar adaptar a realidade angolana. E como é que nós fizemos isso? A primeira coisa que eu fiz, antes de mesmo oficialmente ser diretor da Yango, comecei a chamar todo o serviço de táxi que havia. E comecei a entrevistar os motoristas. Como cliente, olha, como é que achas desse serviço, o que é bom, o que é mau? E começamos a recolher dados. E uma coisa que eu notei, a maior reclamação do estudo que eu fiz dos passageiros é que o serviço era muito caro. Ok. Então nós, objeção no preço. A objeção no preço, e nós temos que criar um preço mais acessível. E a reclamação dos condutores é muito barato. Os passageiros diziam que era muito caro, os condutores diziam que era muito barato. Muito barato. Então nós temos que criar aqui um meio termo de agradar os dois. E vou já dizer que a coisa nesse negócio, a coisa mais difícil de fazer é agradar o condutor e o passageiro ao mesmo tempo. Então uma das coisas que a gente fez vamos lançar um preço acessível. Isso permitiu trazer volume no negócio. Os motoristas estavam a ganhar menos numa viagem, mas ganharam volume. Okay. Tinham que trabalhar mais, mas ganhavam mais. Muito mais. Ok. Muito mais. Tanto que nós lançamos aquela campanha que é possível fazer 1 milhão de kwanzas na Yango. E as pessoas se perguntam, mas como é que é possível fazer 1 milhão com corridas de 500 kwanzas? Com corridas de 600 kwanzas? É difícil vislumbrar essa situação, porque pelos vistos vocês usaram a estratégia de preço de penetração. Exatamente. Para entrar no mercado. Podes usar um preço de penetração que é mais baixo e quando começares a conquistar cota de mercado, aí tu começas a subir o preço. A verdade é que o vosso preço nunca subiu tanto. E ainda assim vocês conseguiram manter o negócio e continuar a crescer. Exatamente. E o que nós percebemos dentro também da nossa pesquisa que fizemos no Dinheiro Limpo é que mesmo com todos os problemas que vocês têm, principalmente a nível de segurança, pelo menos que é mencionado pelas pessoas dentro das redes sociais, vocês continuam a ser usados com muita frequência. Só para contextualizar aqui, a Yango tem atualmente mais ou menos 7 mil motoristas. Certo. 7 mil motoristas pelo país, certo? Certo. E se nós fizermos uma média de 1.500 kwanzas por corrida e pensamos que a pessoa pode fazer 30 corridas ao dia, estamos a falar de 315, isto numa abordagem conservadora, porque existem viagens longas que uma viagem só vai ocupar se calhar 1 hora, mas a pessoa vai ganhar 15, 20 mil kwanzas. Uma viagem para o novo aeroporto, por exemplo. Por exemplo. Então, isso quer dizer que por dia são 315 milhões de kwanzas, e se nós contamos isso a 30 dias, dá-nos os 9,45 mil milhões. Ou seja, o vosso preço de penetração funcionou bem, deu-vos um volume grande de negócios e vocês não aumentaram o preço. Como é que no caso, os fornecedores, que no caso são os motoristas, continuaram a ter preferência pela Yango, se eles podiam, por exemplo, em teoria, ganhar mais dinheiro nos concorrentes? Este podcast tem o apoio da Unitel Empresas nessa temporada. É o patrocinador oficial desta temporada do Dinheiro Limpo Podcast. Se és empreendedor ou tens uma empresa em Angola, a Unitel Empresas tem soluções feitas à tua medida, desde comunicação, internet dedicada e até serviços de cloud e segurança. Eles não são só uma operadora, são parceiros estratégicos para quem quer escalar e profissionalizar o seu negócio. Eu, Euclides, confio na Unitel porque sei que é com tecnologia e estrutura que levamos as nossas ideias mais longe. Boa, isso é algo curioso. E no início, quando nós entramos no mercado, não conseguimos convencer os motoristas com preço de 500 kwanzas e tivemos que implementar um incentivo que nós chamamos de bônus. Certo. Começamos a pagar bônus e eram bem altos no início e chamou a atenção dos condutores. Mas nós deixamos claro que isso
não ia durar para sempre. Esses bônus serão reajustados. Mas o que aconteceu? Os motoristas corriam pelos bônus. Atingir metas, atinge um número de corridas e vamos pagar um dinheiro. E nós fizemos, a Yango fez esse investimento. E os condutores começaram a correr pelo bônus. E o que começou a acontecer no lado dos clientes? Eles chamavam pelo preço baixo. Ok. O motorista não estava a correr pelo preço. Até no início havia muitos motoristas que não aceitavam os 500 kwanzas dos passageiros. Falam, pode ir. A Yango vai pagar essa corrida. Através dos bônus. Isso começou a trazer números. Certo. E a gente começou a ajustar. Os bônus começaram a baixar. O número de viagens começou a subir. A Yango hoje ainda tem bônus. Não, mas já não são tão altos como no início. Mas o que os motoristas começaram a notar? É que o rendimento deles estava a crescer, mas já não estava a vir tanto do bônus. Estava a vir da corrida. Sim, algumas corridas eram 500 kwanzas, mas havia corridas de 3.000, corridas de 5, 15 mil kwanzas. Algumas pessoas viajavam mesmo distante e tinham pessoas que faziam 3, 4 viagens numa só viagem. Exato. Isso também aumenta o preço. E os condutores com o tempo começaram a ver que, há rendimento aqui. Certo. E já não dependiam muito do bônus. O bônus é bom, é um incentivo, mas hoje em dia os condutores já ganharam a maturidade de ver que o meu rendimento vem das corridas e já não vem do bônus. Perfeito. E assim conseguimos conquistar o mercado. Eu quero entender, como um desenvolvedor de negócio que tu és, primeiro, qual é o teu background a nível de formação, treinamentos e experiência de trabalho para quando uma empresa grande, internacional, vem para o país e decide, vou chamar um jovem de X anos e depois podes nos dizer para ser diretor-geral, primeiro, e depois o que é que te motiva para assumir um determinado desafio? Vou dizer assim, para falar do meu background, na universidade estudei o equivalente aqui que chamam gestão informática, que é a vertente tecnológica e a vertente negócio. Certo. Então, essa paixão da tecnologia e negócio ao mesmo tempo veio mesmo da minha formação na África do Sul. Boa. Que é como alavancar o negócio utilizando a tecnologia. Perfeito. Como potencializar o negócio utilizando a tecnologia. Então, foi daí que eu vim. Chego cá em Angola, passei por alguns empregos, mas o emprego que realmente me ajudou a desenvolver foi quando entrei para a KPMG, uma consultora. Sim. E lá na KPMG eu tenho uma função principal, que é ajudar as empresas, e a maior parte das empresas eram bancos comerciais, ajudar os bancos comerciais a melhorar o seu negócio através da tecnologia. Ok. Então, o Ivan, durante muito tempo, era que nós chamamos um problem solver. Está aqui um problema, o nosso banco precisa de melhorar, está aqui o problema, resolvem. A gente olha para aquilo que são as soluções tecnológicas e vê o que a tecnologia pode fazer para ajudar o banco a resolver esse problema. E a gente implementava. Okay? E os bancos melhoravam seus rendimentos, melhoravam os processos internos, utilizavam tecnologias mais eficientes, que permitiam dar respostas mais rápidas, mais eficientes aos seus clientes. Então, esse foi o meu background. E também me aventurei um pouco a primeira vez que eu realmente me aventurei no mundo de empreendedorismo foi quando lancei o meu campo de paintball. Ok. Lancei um campo de paintball, estava a trabalhar como consultor e tinha também o meu campo de paintball que eu trabalhava, né, nos finais de semana. E isso também me ajudou a criar skills de como lançar um projeto do zero. Boa. Construí o paintball do zero e nós tornamos o maior campo de paintball em Luanda. E houve uma época que todos os campos fecharam e o nosso campo era o único campo que estava em funcionamento. Então, teres começado a empreender deu também esta capacidade com a tua experiência de product design, né? De como é que eu vou idealizar, construir, lançar e tudo mais. Exatamente. E como satisfazer o cliente no final de tudo. Porque no final de tudo é satisfazer o cliente. Se tu satisfazes o cliente, ele te paga-te. Ok. Se a tua experiência se a minha experiência no paintball foi boa, eu vou voltar e vou pagar de novo o Ivan para me jogar este desporto. Sim, mas o que é que te motiva agora para assumir um desafio
e como é que a Yango chega a ti? Porque as pessoas querem saber como é que empresas grandes, existem vários consultores, tens vários colegas na KPMG. Muitos. Por que tu? Boa, uma história interessante. Primeiro foi, como eu expliquei, ele estava à procura de alguém que entendia de processos e resolver problemas. Certo. Essa tinha da KPMG. E eles também estavam à procura de alguém que tinha capacidade ou noções de lançar um negócio. Certo. Ok? Começar algo do zero, um projeto do zero e tornar aquele projeto grande. Certo. Isso veio do paintball. E todos os meus colegas na KPMG eram consultores maravilhosos. Muitos melhores que eu. Auditores maravilhosos, muitos melhores que o Ivan. Mas talvez não tenha a vertente de negócio. Ou se tinham, não estava visível. Como ainda eles viram no teu LinkedIn que tu eras founder? Era só isso. O que destacou o Ivan de todos os colegas da KPMG era que eu tinha isso no meu LinkedIn. Então eu vou te perguntar aqui uma coisa, quero que me des um número real. Um paintball em que tu operavas maioritariamente nos finais de semana não era um grande negócio? Não era. Não era? Não era. Quanto é que tu faturavas mais ou menos na altura por mês no paintball? Vou ser honesto. O meu campo de paintball, aos finais de semana, isso só funcionava maioritariamente aos finais de semana, me dava entre 100 a 150 mil kwanzas por semana. Ok, então nós estamos a falar... Isso é rendimento e não estamos falando das despesas. Das despesas. Estamos a falar que por causa de um negócio que lhe dava em média uma margem, se calhar, de lucro de 200 mil kwanzas, ele conseguiu ser diretor-geral de uma empresa enorme que fatura milhões de dólares ao mês. Então vocês às vezes dizem, minha coisa é muito pequena, o que eu faço é muito pequeno para eu divulgar. Eu não vou mostrar, não vou dizer o que está por trás das coisas que eu construo, que eu estou à frente de tudo isso. E na verdade isso foi um enorme diferencial para tu conseguires uma posição de destaque e estares aqui hoje. Também entendo que atualmente, e por isso quero que respondas primeiro à questão que lhe fiz do desafio, porque sei que tu já não estás na Yango. Sim. Isso ainda não é público, oficialmente não publiquei. Então ficou oficial agora aqui conosco. Agora fica Obrigado. Oficial agora. O Ivan Mujimo já não é diretor-geral da Yango em Angola. Depois de 3 anos, decidi que pronto, já é uma fase de ver outro desafio. Okay? Como eu expliquei, eu gosto de desafios, eu gosto de resolver problemas. Okay. E vou ser honesto, durante esses 3 anos eu acho que consegui resolver ou ajudar na mobilidade do país, de Angola. Que esse é um problema real que eu identifiquei quando cheguei. A Yango me deu essa oportunidade e a Yango, felizmente, hoje é número 1 no mercado. Conseguimos resolver o problema da mobilidade em Luanda e agora acredito que a Yango vai espalhar para as outras províncias. Já está em Benguela e a ideia é espalhar para as outras províncias. E agora decidi procurar, talvez, trabalhar. Agora, o meu foco está em... Quero fazer o mesmo que eu fiz na Yango, mas com uma equipa mais pequena, com uma empresa local, uma empresa angolana. A minha vida toda trabalhei para empresas internacionais. Ok. Desde a KPMG, a EY, a Yango. E agora quero pegar tudo aquilo que eu aprendi e ajudar uma empresa angolana, nossa, a escalar ao mesmo nível. Que é, será que é possível ter uma empresa angolana mais pequena, que tem menos recursos, e tornar essa empresa numa Yango, por exemplo? E levar para outras regiões da África e tudo mais? E não só para Angola, exatamente, de olhar para a África. Sim. Será que isso é possível? Eu fui convidado para uma dessas empresas. Ok. Eu digo mesmo, eu sentei com eles e eles apresentaram um projeto e eu disse, vocês estão loucos. Vocês são malucos. E eles disseram sim. Mas nós já estamos aqui, talvez eu também és um louco. Então juntas são loucos. E eu disse, eu acho que a minha missão na Yango já está feita, já cumpri com a minha missão. Agora vou me meter numa aventura com um bando de loucos. A loucura maior estava na proposta que eles fizeram para ti a nível de compensação ou no desafio que eles propuseram a um indivíduo como tu? Desafio. Porque vou ser honesto, uma empresa pequena
local não consegue oferecer a mesma coisa que Estás a uma ganhar empresa menos internacional. hoje do que ganhavas antes? Agora vou ter aqui que partilhar a minha situação. Mas sim, Estás a ganhar menos. sim. Então tu decidiste sair de uma posição confortável, já a andar em velocidade de cruzeiro e com margens de crescimento enormes, para abraçares um desafio novo. Podes-me dizer qual é esta empresa atualmente que tu decidiste abraçar, nacional? Certo. Eu agora estou a trabalhar com uma empresa chamada Anda. Ok. A Anda é uma empresa de mobilidade também, mas a Anda, nesse momento, está a olhar no setor entre, vou dizer, entre viaturas, o setor, aqui em Angola normalmente era azul e branco Certo. ou a táxi por aplicativo. Certo. Okay? E a Anda está a olhar por esse meio que é motorizadas, que é, vamos prestar serviço de mobilidade, mas com viaturas de 2 rodas. Certo. Ok? Não são carros, não tem o mesmo número, a mesma capacidade de 4, 5 pessoas, não tem o mesmo conforto. Nem o mesmo volume de faturação. Nem o mesmo volume de faturação, mas ainda era um setor, um mercado que talvez as pessoas não olharam. E a Anda olhou para isso, também lançou em 2022 e está a tentar escalar. E me convidaram para fazer parte desse negócio. A Anda, por acaso, ficou a saber que eu estava a sair da Yango e convidaram. Que é, Ivan, nós não vamos conseguir te oferecer, talvez, a nível salarial, aquilo que a Yango lhe oferece, mas nós temos desafios. Se tu estás atrás de desafios, nós temos. E por isso que eu decidi fazer essa migração. Ir para a Anda e ver se é possível escalar uma empresa pequena, local, ao mesmo nível que uma empresa internacional. Ok. Então vamos estar cheios de motorizadas agora, porque se tu és o developer que a gente conhece, isso vai explodir e como desenvolvedor, uma coisa forte que normalmente tem que ter é o marketing. Qual é o teu plano, se puderes partilhar, para fazer com que uma empresa local e pequena, atualmente, consiga ter os mesmos níveis de impacto social e financeiro que a tua antiga empresa tinha? Como é que vocês vão fazer isto com motorizadas? Para dizer que, na verdade, a Anda, antes de eu entrar, já tinha começado esse papel. Já tinha olhado para isso. Se vocês notarem na cidade, ou principalmente em Talatona, elas são conhecidas como as motorizadas azuis, ou os motoqueiros de capacetes azuis. Então, essa campanha já começou. Então, primeiro é dar visibilidade da marca. Segundo é contar a história. O que é que a marca vem agregar? O que é que a Anda faz diferente da Yango, por exemplo? Vou dar aqui um exemplo. A Yango agrega empresas de táxi, gestores de frotas, homens de negócio. A Anda faz diferente. A Anda tem financiamento, recebe financiamento, tem pessoas que investem na empresa e a Anda vai adquirir os meios, as motorizadas. E a Anda faz diferente. A Anda diz ao motoqueiro, se tu utilizares a minha motorizada para rentabilizar, para fazer dinheiro, para lucrar, fazer o teu dinheiro, eu vou lhe pedir um valor fixo na semana. Se tu me pagares este valor fixo todas as semanas, durante 20 meses, tu ficas com a motorizada. Ok. Então, nesse sentido, é contar essa história. A Yango agrega carros, agrega empresas. A Anda pega os meios e dá ao angolano. O Simon Sinek, ele diz que as pessoas não compram o que tu fazes, as pessoas compram o porquê que tu fazes. E é essa narrativa que vocês trazem também aqui a nível social. Eu estou a dar hoje um emprego, mas amanhã uma possibilidade de seres um empreendedor. Um empreendedor, exatamente. Então, nós temos que levar essa história para Angola. Okay. Angola deve conhecer. Nós não estamos simplesmente a ter motoqueiros que trabalham e pagam e trabalham até se cansarem, não. 20 meses é a meta. Ok. E nós estamos a dar os meios. O que é que acontece? E às vezes, muitas vezes acontece, os motoqueiros da Anda, depois dos 20 meses,
e trabalharem com a ANDA, recebem a motorizada. O que é que eles fazem? Contratam uma pessoa para trabalhar com aquela motorizada, volta para a ANDA e dizem, eu quero a minha segunda motorizada. E tem a meta dos 20 meses novamente. Okay. Então, esse impacto social que a ANDA também tem esse foco de ajudar o próprio angolano. Eu percebo que tu és movido por determinadas coisas, tecnologia, dados e por determinados modelos de negócios específicos. Certo. Como é que essa combinação de teres acesso à tecnologia e os dados, que no nosso país, inclusive, não é uma coisa tão comum, as pessoas não têm sequer dados dos seus próprios clientes básicos, como o número de telefone, como é que isso pode ajudar na tomada de decisões estratégicas? Onde vou? Quando é que eu mudo? Quando é que eu invisto? Quando é que eu deixo de investir? Euclides, eu acho que essa é uma questão maravilhosa, amei essa questão. E eu acho que essa é a cultura que os líderes angolanos devem ter. Os dados são super importantes. As pessoas às vezes quando me perguntam, Ivan, o que é que tu fazes na Yango, fazias na Yango? Eu assim em tom de brincadeira, falo, a minha vida na Yango é olhar para os gráficos e fazer os números subirem. Mas na realidade era isso mesmo. Todos os dias eu abro uma plataforma, um dashboard, e olho para os números. Certo. E todas as decisões que eu tomo é baseado nos números. Quando dizem, ok, a segurança é um problema para Yango. Sempre que há posts negativos nas redes sociais, afeta os números. Certo. Ok? Então, eu tomo decisão instantaneamente. Então, eu tomo decisões para melhorar isso. Ok? Mesmo se é fake news, ok? Não aconteceu, ou foi um mal-entendido, ou as pessoas só queriam ganhar atenção nas redes sociais, mas impactou o negócio. Qual é a decisão? O que é que nós vamos fazer para mudar isso? Então, é tomar decisões baseadas em dados e não no feeling. Okay. Muitos gestores em Angola tomam decisões baseadas nos feelings ou que as pessoas no meio deles dizem. Então, as pessoas no meio vão sempre dizer, olha, o serviço é ótimo, estás de parabéns, mas se tu olhas para os dados, não está assim tão bem. Os números estão a baixar, os clientes estão a desaparecer. Então, é usar os dados para tomar as decisões certas. Comportamento, como tu disseste, nos Estados Unidos eles têm os Friend, Family and Fools, que é a família, os amigos e os estúpidos, entre aspas, mas eles nunca usam estes para o desenvolvimento, eles usam estes para a captação de recursos. Então, se tu precisas de dinheiro no início, onde é que tu vais buscar? Friend, Families and Fools. Mas tu não vais buscar desenvolvimento, opiniões e ideias nestas pessoas. Tu tens, obviamente, que ter acesso a dados e tu tens, obviamente, que metrificar todas as coisas que fazes e a tecnologia ajuda-nos diretamente nisto. Uma coisa pontual, tu disseste que as fake news, que nem sempre são fakes, ok? Tem um impacto direto naquilo que é o vosso desempenho enquanto negócio. Vocês têm um departamento, ou tinham na altura, um departamento específico, ou uma pessoa específica para lidar com a resolução das fake news e como é que vocês diretamente ultrapassavam isso? Porque isso é um problema grave para tanto as pessoas individuais como muitos empreendedores. As pessoas não estão habituadas a lidar com a pressão da crítica nem a pressão de uma história falsa. Exato. Muitos são os indivíduos que desistem de fazer coisas, de ir a lugares e até de abrir determinados negócios por causa de ideias construídas em torno de uma narrativa que não é real. Como vocês lidavam com estes factos, quer sejam eles verdadeiros ou não? E qual foi o pior cenário que tu viveste enquanto gestor por causa de uma atitude ou uma atividade que envolveu um dos vossos provedores de serviço ou motoristas contratados? Sabes aquela cena de que quem não é visto não é lembrado? A Omega existe para resolver exatamente isso. É a produtora que cria os vídeos, as campanhas e até podcasts como este que tu estás a assistir agora. Eu investi nela porque vi um problema gigante. Milhares de negócios com bons produtos, mas comunicação extremamente fraca. A Omega dá voz, imagem e impacto a marcas que querem crescer com autoridade. Se tu queres vender mais, mas não sabes como comunicar, fala com a Wow Media. Hoje tu podes trabalhar com a Wow Media para cuidar da tua imagem ou da imagem do teu negócio nas redes sociais e também com a Wow Media Studios para usares apenas os nossos estúdios de última geração para a gravação do teu conteúdo sem nenhum tipo de compromisso a posterior. É incrível, é uma oportunidade brutal e por isso é que eles também são patrocinadores do Dinheiro Limpo Podcast. Boa, obrigado pela questão, Euclides.
Primeiro sim, a Yango, pronto, o nosso foco é o negócio, então há serviços como esse que a gente contrata empresas para cuidarem. Nós temos empresas de relações públicas, de comunicação e imagem, que cuidavam desses temas para a Yango. Controlavam as redes sociais e faziam o seu melhor para conter ou ajudar a esclarecer essas situações. Eu vou ser aqui honesto, Euclides. Essas empresas têm uma forma muito formal de resolver as coisas. Vou dar aqui um exemplo. Se aconteceu alguma coisa e depois investigamos e descobrimos que afinal não foi real. Ok. O que é que empresas como essas ou as regras de relações públicas e comunicação dita devem comunicar? E nós íamos comunicar através das redes sociais, das nossas páginas, não é? E uma coisa que eu notei, as pessoas que assistem ou acompanham essas fake news ou acreditam nas coisas que estão sendo partilhadas, não estão a ler o comunicado oficial da Yango. É muito mais fácil espalhar um boato ou então sujar uma imagem do que propriamente limpá-la, né? Exatamente. E isso acontecia muito. A gente publicava e as pessoas, mas Ivan, por que a Yango está silenciosa sobre esse assunto? E nós não, publicamos na nossa rede social uma nota formal. Sim. A comunicar sobre esse acontecimento. E eu enviava o link e as pessoas, mas Ivan, acho que isso não convence ninguém. Ok? E nós notamos que usar a nossa plataforma com comunicados oficiais não estava a ajudar. O que aconteceu uma vez, tem uma senhora que publicou que o motorista tentou sequestrá-la, que o motorista põe um pó no sistema do AC do carro, para quem entra e respira. Depois as pessoas perguntam, mas o motorista também não respira o mesmo ar. Eu, por acaso, não meme partido dessas que vais dizer, que dizem faz o spray, o motorista põe o spray no carro e as pessoas fizeram o mesmo, o motorista a colocar o spray e todo mundo inclusive o motorista. Ok, coisas como essas. Tudo bem? E ela publicou e aquilo viralizou. E novamente nós estamos a preparar um comunicado. Eu deixei essa empresa aqui para cuidar disso, mas eu notei que alguma coisa tem que mudar aqui. E pela primeira vez, nós fomos atrás. Okay. Normalmente a Yango fica silencioso, esperamos comunicados oficiais. Sim. Dessa vez tem que fazer diferente. Vamos atrás. Fomos atrás, o motorista queixou no SIC, o SIC veio até conosco e nós confirmamos que a maneira era real, tal. E o motorista, um colega da Yango, o SIC, foram até a casa da senhora. A senhora que foi a queixosa, no caso. Exatamente. E se pediram para ela explicar. E ela explicou que não isso aconteceu. Ela estava chateada, realmente houve uma discussão no carro, um desentendimento, o motorista também não foi muito profissional. Certo. Naquela situação ele podia ser mais cauteloso, mas não foi, discutiram. E a senhora, como sentiu-se, não estava satisfeita, disse, eu vou fazer algo para prejudicar a tua imagem. Ok. E lançou aquilo. O que foi obrigada a fazer? Ela foi para a esquadra, sentou e fez um vídeo a explicar que não, aquilo não aconteceu. Eu fiz isso porque eu estava chateada. Este nunca viraliza. Esse vídeo nunca viralizou. Eu partilhei aquele vídeo com todos no WhatsApp, enviei para todos os amigos. Aquele vídeo não viralizou. Mas o post da senhora tem viralizado, nesse caso. Então, só para dizer que a má notícia viraliza. Sim. A boa notícia, a coisa que vem esclarecer, não vai viralizar. Nem sempre. E às vezes nós, as grandes marcas, temos que lidar com situações como essas. E até hoje as pessoas perguntam sobre aquele caso. Eu pergunto, mas não viste o segundo vídeo? Não, só vi o post original. Então tem situações como essas. Foi assim que nós começamos a lidar. E depois daquele post, depois daquele vídeo, algumas pessoas começaram a ter alguma cautela. E por acaso, essa senhora, felizmente, o vídeo não estava a viralizar, mas acho que foi Fala Angola. Sim. Pegou e publicou. Ok. Isso é que nos ajudou bastante. Boa. Por quê? Porque Fala Angola pegou e publicou. Depois uma rádio pegou e publicou e falou também sobre o tema. Isso é que nos ajudou. E aí as pessoas começaram a ter cautela. Yeah. E nós começamos a promover posts e debates como fake news da prisão. Fake news é crime
e as pessoas começaram a ter mais cautela a partilhar certas coisas. Eu acredito também que as pessoas devem ter aqui um cuidado em inventar determinadas histórias, porque descredibiliza os atos reais. O que acontece é que, numa situação verdadeira, em que a pessoa de facto seja abusada, seja raptada, seja violentada de qualquer forma, verbal ou física, por essa descrença das atitudes de pessoas, obviamente que, por alguma razão, decidem fazer esse tipo de comentários ou esse tipo de acusações, os indivíduos não são devidamente punidos porque a atitude de fazer seguimento para resolver o problema também não é feito, ok? Então isto obviamente é uma coisa que eu acredito muito tem que mudar. Quando nós avaliamos negócios em Angola, normalmente nós olhamos por setores. E o óbvio no nosso país, para muita gente com um olhar clínico de empreendedorismo, é o problema da mobilidade. Certo. Okay? Mas dentro do nosso país existe muito outro caos. E o caos gera oportunidades. Tu vês outros setores específicos, apesar de tu seres o rei da mobilidade, porque sais de um sítio para o outro, que o país ou os empreendedores podem começar a olhar para poderem solucionar? Eu, pessoalmente, além da mobilidade, eu acho que as fintechs são uma grande oportunidade. Certo. Também. Eu acho que em Angola ainda não há uma fintech assim que explodiu, cresceu, certo, que criou, está a ser disruptivo no mercado. Eu ainda não vi. Além do Multicaixa Express, ok, que é um aplicativo, não é bem uma fintech que pertence à IMIS e tal, então não vamos contar o Multicaixa Express, mas acho que ainda há oportunidades. Eu acho que ainda há muita burocracia nos bancos comerciais. Eu trabalhei com bancos comerciais, eu conheço os bancos comerciais dentro e fora, e ainda acho que há muita burocracia no processo. E eu ainda acho que há muita oportunidade nas fintechs. Então, olhar para esse setor, olhar para os bancos digitais. Além de carteiras digitais, por que não ter um banco digital? Sim. Nós temos bancos digitais a nível do mundo. Por que não olhar para isso? Ok. Porque um dos problemas do desenvolvimento da nossa economia é literalmente os meios de pagamento. Existem soluções de pagamentos digitais, mas por alguma razão elas não são ou fáceis de usar, ou ainda não ficaram suficientemente populares para explodir a todos os níveis, ou existe uma resistência de usabilidade. Mas quanto mais fácil é pagar, mais fácil é comercializar. Exatamente. Porque se eu for comprar com facilidade um produto que está a ser vendido na Willa, este produto que eu comprei vai desenvolver um novo canal que é o transporte. Então, pessoas vão começar a investir em outros pontos da cadeia e nós vamos ter aqui um ecossistema de transações, de negócios que vai obviamente crescer. Eu costumo dar o exemplo da agricultura. As pessoas querem todas ser agricultores e não percebem que existe conservação, transformação, transporte, embalagem. Existe um monte de situações dentro deste mesmo ecossistema, dentro dessa cadeia que nós podemos pegar e às vezes dá menos trabalho e mais dinheiro e menos desperdício e nós não olhamos para isso como um ecossistema. E eu super concordo contigo que o problema do nosso sistema financeiro é principalmente o problema transacional. Já nem é tanto o problema de segurança, porque eu acho que houve qualquer tipo de investimentos nas questões de segurança e costumamos até menos problemas do que aquilo que tínhamos anteriormente. Mas nestas questões em particular, acho que esses aspectos devem ser revistos com certeza, tá? Qual foi o momento mais difícil da tua gestão? Enquanto gestor, qual foi o acontecimento mais complexo? Não sei se está ligado à tua saída ou não, se é só uma questão de desafio, mas quero que tu me digas qual foi o momento mais desafiador para ti. Eu acho que nós já mencionamos aqui no início, eu acho que foi lidar com as fake news. Ok. Eu acho que situações como essas concorrência existe no mercado, mas quando a concorrência ou pessoas que querem competir já não conseguem competir de forma estratégica e vão nesse nível de estratégia, se eu posso assim dizer,
eu acho que começa a impactar não só a marca, mas também a vida do gestor. Ok. Que é a marca Yango estava associada à falta de segurança, e a falta de segurança estava associada ao Ivan. Que mesmo pessoas que me conheciam, que sabiam a minha história, começaram a associar aquilo à minha imagem. Ok. Ivan, tu sempre foste um jovem responsável, tu sempre foi um bom rapaz, como é que agora estás a lançar um serviço desse? Estás a ser responsável. Que é o ato de um condutor afeta a imagem do gestor. Não só já da marca, mas do gestor também. E comecei a sentir atacado pessoalmente. Que eu ia nos eventos, as pessoas não atacavam a marca, atacavam o Ivan. Ok. Ivan, tive uma experiência péssima convosco, com o seu motorista. Ivan, você não está a fazer, você não está a dar formação. Então, o ataque pessoal, eu não estava pronto para isso. Não estava preparado. Okay. Eu sabia que ia trabalhar para uma marca e a ideia era tornar esse serviço de mobilidade grande no país e resolver o problema da mobilidade. Mas eu não estava pronto para ser atacado pessoalmente. E depois, não foi só para mim, foi também para minha família. Vou dar aqui um exemplo. No auge dessas coisas das redes sociais, das fake news, algumas coisas verdadeiras, outras não, alguém pegou a foto do carro da minha esposa. Por que o carro da minha esposa? O carro da minha esposa é um RAV4 vermelho. E eu lembro que nós lançamos a Yango, nós precisamos de um carro vermelho e não estamos a encontrar. Procuramos, não estamos a encontrar. E era urgente um carro vermelho com logotipo da Yango. E não tínhamos nenhum carro com logotipo. Tínhamos o carro da minha esposa. Eu falei com a minha esposa, olha, vou precisar do teu carro. Vou pôr o logotipo da Yango durante alguns dias, vamos fazer fotos, publicidades, até que o mercado vai crescendo, vai ter outros carros e já não vou precisar do seu carro. Minha esposa concordou. Só alguns dias, prontos. O mesmo carro que a minha esposa utiliza para apanhar nossos filhos à escola. E aquilo não durou alguns dias, durou anos. Por acaso, acho que os 3 anos da Yango, o carro da minha esposa ficou com o logotipo da Yango. E alguém tirou a foto, ou pegou a foto do carro da minha esposa e pôs nas redes sociais. E usou aquela imagem a dizer que esse aplicativo é inseguro, sequestram as pessoas, cometem crimes, raptos e tudo, até tráfico de órgãos fazem. Meu Deus. Mas usaram a imagem do carro da minha esposa. Aquilo chegou a mim, a minha esposa viu aquilo e ela ficou cheia de medo. Ficou em choque, com certeza. Esse é o carro que eu utilizo para apanhar os nossos filhos na escola. Só chegar na escola e as pessoas verem um carro, vão tirar pedra no carro. Sim. Depois, numa escola, os pais vão ver aquele carro, a sociedade daquele post, no portão da escola dos filhos dele. Sim. Os pais vão reagir de forma negativa e vão tirar pedra no meu carro ou uma situação parecida. Yeah. Então, quer dizer, o meu trabalho começou a afetar a minha vida pessoal. E às vezes as pessoas não têm a noção do impacto que isso tem. Exato. Ok? Fizeram um post para ganhar views, para ganhar likes, tudo bem, ganharam views, ganharam likes, ganharam seguidores. Mas agora o impacto que tem na vida pessoal, o impacto que ficou, os danos que ficou. Felizmente, a minha esposa nunca teve uma experiência negativa. Eventualmente, tiramos o logotipo da viatura, do carro, mas coisas como essas, que ela ficou com medo, a minha esposa ficou com receio de andar com o próprio carro. Sim. E ela pediu, Ivan, retira o logotipo da Yango hoje do meu carro. E eu porque não, deixa aí, eu vou resolver. Eventualmente conseguimos controlar a situação. Mas isso me impactou muito, que eu não sabia lidar com isso. Percebo como gerir o lado pessoal do negócio. Né? Percebo completamente o que estás a dizer e eu reagiria da mesma forma ou pior se eu sentisse que de alguma forma a minha família está em risco por conta de uma situação que me envolve. Exatamente. E aqui isso é extremamente difícil. Tu disseste alguma coisa que é, muitas das vezes a concorrência não consegue pelos meios tradicionais obter vantagem, não é? Da competição que é saudável, e pode começar a criar situações como fake news. Tu tiveste alguma confirmação, ou pelo menos chegaram algumas informações que a tua concorrência estava a fabricar informações sobre a tua antiga empresa? Uma coisa que eu por acaso investiguei, que nem sempre a concorrência cria esses conteúdos,
mas talvez facilita na divulgação dos conteúdos. Que alguém partilhou algo e a concorrência pode partilhar e dizer, olha, por isso que deves usar o nosso serviço e não esse serviço. Olha o que está a acontecer. Sem confirmar também os dados. A veracidade das coisas. Juridicamente, vocês chegaram a colocar alguma ação sobre um concorrente que aproveitou-se de uma notícia que vocês concordaram sendo falsa por meio de investigação e eles usaram para promover a sua marca? Não, porque nunca houve mão direta da concorrência. Como disse, eles não criavam os conteúdos. Indireto, não é? É sempre indireto e fazem vídeos. Eu lembro um vídeo que foi feito. A primeira vez que eu vi aquele vídeo, fiquei com tanto ódio. Mas respeitei pela ousadia da concorrência. Basicamente fizeram um vídeo, alguém estava muito apressado e precisava chamar um táxi. E chamou um táxi e apareceu um carro, mesmo assim, a cair aos pedaços. E o carro era vermelho. Ok? Chamaram e o utilizador estava prestes a entrar e eles estavam a dizer que, olha, não entra nesse carro, aí vão te raptar, vai desaparecer e tal. Então, nunca vão usar o nome da empresa, nunca usaram o nome da Yango, mas coisas como um carro vermelho. Ok? Vai ser raptado e todo mundo nos comentários, haha, Yango. Qual era essa empresa na altura que fez este marketing? Isso foi publicado por acaso na página da Hits. Que era na altura o vosso concorrente principal. Na altura. E hoje, se nós olharmos para a cota de mercado, não sei se podemos falar esses dados, vocês têm mais de 50% do mercado. Sim, daquilo foi o nosso último estudo. Nós acreditamos que a Yango tinha por volta de 60% do mercado de táxi por aplicativo. Uau, brutal. Em Angola. E nem sempre era a realidade. Então, pós-comércio, por exemplo, pós-comércio não são ilegais. Sim. Mas enviam uma mensagem às pessoas, ok? Certo. Eu fiquei chateado com aquele post, mas depois respeitei a ousadia deles. As pessoas iam fazer algo. É uma McDonald's versus Burger King. Yes, exatamente. As pessoas iam fazer algo igual e tal. Eu disse, não é muito o meu estilo. Mas respeitei a ousadia e passei de ódio e passou a ser algo engraçado e passei a respeitar a concorrência. Eu disse, esses caras não estão aqui para brincar. E a má fama, as pessoas utilizavam sempre isso. Depois foram lançados outros vídeos também. Sim. Lembro que uma outra empresa, esse já não era Hits, fez um vídeo e usou pessoas que têm. Era uma pessoa que estava a usar vermelho, ele ia chamar o táxi dele, ele todo de vermelho, até o cabelo. Outra pessoa todo de cor de rosa, inclusive o cabelo. E essa empresa, as cores deles, de novo, lançaram esse vídeo, fizeram piadas. E eu comecei a ver aquilo como piada, ok? Mas ver que a concorrência estava mesmo séria, que as pessoas não queriam perder o seu mercado, o seu setor. Então, coisas como essas, sim, aconteceram e não são ilegais. Exato. Okay? São coisas que eles podem fazer legalmente, sem mencionar a marca, mas as pessoas já sabem que é a mensagem que estão a tentar passar. Na tua capacidade de liderança, enquanto empreendedor e nas conversas, networking com outros empreendedores, fala-se da extrema dificuldade em contratar em Angola. É difícil contratar. As pessoas dizem muito que é muito difícil contratar técnicos qualificados, gestores qualificados. Como é que tu contratas as melhores pessoas? O que é que tu olhas no indivíduo no momento em que tu vais contratá-lo e se essa dificuldade de contratação no nosso país é real ou não? Eu digo isso por inúmeras razões, não só pelo que se diz, mas porque da última vez que eu estive contigo no hotel Intercontinental, estavas a trabalhar com uma equipa que parecia ser mais de 50% estrangeira e vocês só eram 4 pessoas. Então quero que tu me digas isso pontualmente e de forma honesta. Ok. Primeiro é que a Yango é uma empresa internacional. Certo. Aqui em Angola, 100% angolanos. Mas nós trabalhamos com pessoas a nível do mundo. Certo. Nós temos pessoas que estão sentadas em Dubai, temos pessoas que estão sentadas na Holanda. Então, são pessoas... É uma empresa internacional.
tem pessoas de toda a parte do mundo e de vez em quando eles visitam e nos dão apoio. Agora, relativamente a contratar, a dificuldade em contratar angolanos, eu vou ser honesto, eu já passei por essa experiência. Eu também não concordava muito com isso, mas depois de assumir a direção da Yango, comecei a entender o porquê. A dificuldade não é na contratação e encontrar pessoas de qualidade. Angola tem angolanos bons, que têm conhecimento. Eu acho que o problema de Angola é a mentalidade das pessoas. Explica lá isso da mentalidade. As pessoas, quando são contratadas, entram com a mentalidade de eu estou aqui para fazer o meu dinheiro, vou fazer o meu trabalho, o meu contrato diz que eu tenho que sair às 17 horas, chega às 17 horas, pá, as pessoas saem. Não estão erradas, ok? Mas quando uma empresa contrata, eles estão à procura de mais. Sim. Que é alguém que vai se comprometer com a visão da empresa. Isso é que é difícil transmitir para os angolanos. E eles perguntam, mas por que eu vou me comprometer com a visão da empresa? Não tem nada a ver comigo. Eu só vim aqui para pegar o que é meu, fazer o meu trabalho e tirar o pé. Então, os líderes em Angola têm essa missão difícil de transmitir e incultar a visão da empresa nos seus colaboradores. E eles viverem essa missão dia após dia. Certo. E mesmo quando bater 17 horas, ele sabe que o nosso objetivo é este. Chegou às 17 horas, ok, nós não cumprimos. Talvez vou dar mais meia hora, talvez uma hora a mais. Sim. Para contribuir para a visão da empresa. Mas também os gestores devem olhar que se tu tens um colaborador que realmente dá mais dele, está a contribuir mais, será que a compensação e o incentivo são equivalentes? Esse é o tema, os colaboradores terem a visão da empresa e vestirem a camisa da empresa e o gestor e a empresa incentivar o funcionário no mesmo nível. Quando nós falamos sobre a cultura do emprego único em Angola, que é muito comum, nisto as pessoas justificam o problema da mobilidade. E acho que em partes têm razão, porque é muito difícil tu trabalhares a 40 minutos do outro emprego. Porque tu sais da cidade para o Quilamba em 40 minutos sem trânsito, mas no ambiente normal, de horário de pico, podes fazer 2h30 a 3, talvez. Exatamente. Então as pessoas justificam isso dessa forma, mas também há quem tenha a oportunidade de duplo emprego, não tendo o impedimento da mobilidade e ainda assim não trabalha. Existem conversas que se diz que nós não trabalhamos tanto quanto os outros da nossa região. Estamos a falar dos congoleses, dos namibianos, dos sul-africanos e somos mais boêmios, por exemplo. É algo que se vê também. E que o nosso sistema de ensino não favorece muita coisa e que as oportunidades de facto não existem. Mas também existe pouca vontade de treinar esses indivíduos. Existem poucos programas de capacitação até de líderes, por exemplo. Nós não temos muitos líderes nem tantas referências que a gente possa usar e dizer isto é um modelo para seguir, isto sim vale a pena, porque as pessoas não são conhecidas ou não passam esse conhecimento para outra geração. E eu sinto, de certa forma, programas como o Dinheiro Limpo Podcast, que dessa vez tem o patrocínio da Unitel Empresas como nosso patrocinador oficial e outros no processo, servem também para nós fazermos essa transferência de conhecimento numa altura que é de forma responsável, para que estes indivíduos que nos ouvem também possam começar então a trilhar o seu próprio caminho. Nós estamos quase na fase final e uma questão importante é como é que a gente implementa rápido uma ideia no nosso país? Quais são os mecanismos que a gente pode usar para de facto ser disruptivo como se quer ser e como se precisa ser localmente? Boa questão, Euclides. Eu digo sempre, isso em inglês, depois vou tentar traduzir em português. It's better to apologize than ask for permission. Yeah. Ok? Que às vezes é mais melhor fácil pedir desculpas do que pedir permissão. Sim. Vou dar um exemplo.
A Yango está no mercado há 3 anos, plataformas como a Hitch estão há mais tempo, Kubinga foi a primeira plataforma de mobilidade digital a ser lançada no país, mas até hoje não temos um regulamento que regula essa atividade no país. Certo. Táxi por aplicativo ainda é um tema que não é regulado. Certo. O Ministério do Transporte está a trabalhar nisso, eles têm uma versão draft, que tanto que todos nós ajudamos a construir, todas as plataformas digitais, mas até hoje não há um regulamento para regular essa atividade específica. Certo. Eu digo, se a gente esperasse ter um regulamento para lançar, até hoje a Yango estaria à espera desse regulamento para lançar. Nós começamos a trabalhar. Então, eu acho que o conselho que dou é comecem já. Start small. Ok. Testa a tua ideia. Por exemplo, queres abrir um empreendimento, em vez de alugar o escritório, pôr o teu nome na porta, como muitos angolanos querem, o nome deles na porta, um letreiro enorme, comece pequeno, teste o seu modelo rapidamente. Como diz em inglês, fail quickly. Ok? Eu não sei quem disse isso, mas tem uma frase, depois procurem. Ele diz: pensamento brilhante é raro, mas coragem é mais rara ainda. Ou seja, a ideia dele é que é mais fácil encontrar gênios do que indivíduos corajosos. E de certa forma faz um pouco de sentido, por quantas pessoas são brilhantes e não conseguem colocar nada no mercado, não conseguem fazer nada grande, porque são medrosos, têm medo de falhar, não têm a coragem de correr os riscos, não têm a coragem de implementar. Eu tenho uma questão para servir do nosso final de debate, que é: eu fiz aqui uma analogia que é a seguinte: antigamente nós tínhamos a televisão aberta como um serviço muito comum. Todo mundo conseguia sincronizar na sua TV Sharp, aquela grande, seja lá como for, e nós conseguíamos apanhar TPA, TPA1, TPA2, TV Zimba e tudo mais. Quando começou a popularizar-se o serviço de TV por assinatura, passou a existir uma dificuldade de ter acesso aos canais abertos. E criou-se pacotes muito baratos para que as pessoas tivessem acesso à TV por assinatura, até mesmo para assistir os canais públicos. E hoje em dia quase ninguém tem uma antena. Se tu vês, todo mundo assiste a televisão aberta dentro da TV por assinatura, certo? Quando nós olhamos para o problema da mobilidade, é um problema aberto, a todos os níveis, que nós vemos ela se resolver muito lentamente de forma aberta, quer dizer, para o Estado, por exemplo, o transporte público para a população, enquanto o transporte privado, por assinatura ou por aplicativo melhor, anda numa velocidade muito mais rápida. E tu agora estás na anda, inclusive. Esta situação que a gente olha, o que é? Como é que, por exemplo, porque se tu, enquanto empreendedor, diz que eu vou empreender por causa de uma necessidade pontual de mobilidade, que na verdade quando o gestor, Estado, resolver o problema da população, isto pode afetar completamente as tuas margens. Como é que vocês olham para o futuro da mobilidade em 10 anos? Porque em 10 anos eu vejo Angola com transportes públicos funcionais. É o mínimo que nós vamos exigir. Quando nós votamos, quando nós olhamos para os partidos que governam, nós vamos querer no mínimo em 10 anos transporte público de primeira. Eu vou sair do centro da cidade, da Cacoaco, com um autocarro que vai fazer 35 paragens no caminho, mas eu vou chegar. Eu vou decidir andar com a anda se eu quiser chegar mais rápido. Mas eu sei que vai existir um transporte que vai funcionar. Porque grande parte das pessoas que recorrem ao transporte barato, como por exemplo a Yango, quando fez o preço de penetração, é porque não tinham alternativas além do candongueiro. No momento que as alternativas surgem e que o Estado cumpre com aquilo que é o seu dever de garantir mobilidade também, né, porque é uma parceria entre o Estado e o privado, isto vai afetar a vossa projeção futura. A minha pergunta, depois dessa analogia, é: como é que tu vês a mobilidade em Angola nos próximos 10 anos,
principalmente se o transporte público começar a funcionar nos termos que a gente espera num país em que as pessoas ganham pouco dinheiro, por exemplo. Diz-me lá. Ok. Imagina um lugar onde se junta conhecimento, networking e oportunidades. Tudo num só evento. O Fin Summit é isso. E ainda mais. É o maior evento de finanças, investimentos e negócios da Angola. Então, se queres crescer, aprender com os melhores e sair de lá com ideias aplicáveis para mudar o teu jogo, então tens de estar na próxima edição. Eu sou o fundador deste projeto porque acredito que o futuro da Angola passa pela educação financeira e empresarial. O Fin Summit é onde essa evolução começa. Então, no dia 1 e 2 de novembro deste ano, o Fin Summit volta a Luanda com a maior edição de sempre. Adquira já o teu ingresso clicando no link na descrição deste vídeo e participe de uma experiência premium de conhecimento. Primeiro dizer que sim, eu daqui a 10 anos vejo, sim, transportes públicos mais digitais, no processo digitalizado. Mas eu digo sempre haverá espaço para serviços como Yango ou Anda. Okay? As pessoas é ter a opção de escolha. Transporte público pode ser acessível, mas tem pessoas que preferem mais, estão dispostas a pagar pelo conforto. Certo. Vou pagar um serviço de mobilidade só para mim, para eu e a minha esposa. Eu quando estou a andar com a minha esposa não quero andar no transporte público. Se eu estou a ir para um casamento, posso ter um autocarro pontual, limpo, com AC, mas vou querer chegar no casamento, o meu fato bonito, num carro que vai me deixar na porta, não um transporte público vai me deixar na paragem, depois vou ter que pegar uma moto, um outro táxi, até a porta do salão. Dizer que sempre haverá espaço para a coexistência entre transporte públicos e serviços de mobilidade, posso dizer, à demanda. Sempre haverá espaço. E a realidade, vamos olhar para outros países, Dubai, usamos sempre o exemplo de Dubai. Transportes públicos funcionam, mas serviços, por exemplo, a Yango também está no Dubai, lançou acho que há 1 ano atrás em Dubai. Existe o Uber no Dubai, existem serviços de táxi por aplicativo nestes países. Então, as pessoas sempre vão usar os dois meios. Talvez para o dia a dia, para ir trabalhar, para poupar dinheiro, vou usar o autocarro. Mas, nos finais de semana, vou sair com os amigos, os autocarros não vão trabalhar até as 22, 23, a 1 da manhã. Talvez não, pode ser. Mas mesmo assim eu vou preferir ter, ao sair da festa, do restaurante, uma viatura na minha porta do restaurante que vai deixar até a porta da minha casa. Então sempre vai existir espaço para isso. E só a título de exemplo, a Yango nesse momento está a trabalhar com o Ministério de Transporte para digitalizar o transporte público. E as pessoas perguntam, mas se a Yango é uma empresa é um serviço de táxi por aplicativo, por que é que está a ajudar transportes públicos? Não vai roubar clientes? A nossa experiência diz que não. Pode ser que um número vai migrar para tal. Mas a Yango também quer ser vista como parceiro. Como é que a Yango está a ajudar? Não sei se já ouviu falar da ENBI, Empresa Nacional de Integração Bilhética, acho que é isso. A ENBI. A ENBI já criou um sistema em que os pagamentos podem ser feitos por cartões e esse sistema permite que a ENBI tenha a visão de tempo real dos autocarros. E a ideia foi, isso já existe em outros países como Dubai, e dentro do aplicativo da Yango, por que não dar essa visibilidade aos angolanos? Por que só a ENBI pode ver os autocarros em tempo real? Eu quero ver se eu tenho uma paragem perto da minha casa. Quantos minutos vai fazer para o autocarro chegar? É normal no mundo inteiro. É normal no mundo inteiro. Então, levamos essa ideia para a ENBI e agora a Yango vai trabalhar com a ENBI. Então, ainda esse ano, no aplicativo da Yango, as pessoas vão poder ver os autocarros em tempo real. Brutal. Clicar no autocarro e ver a rota do autocarro, o número de paragens e quanto tempo vai levar para chegar na tua paragem. Então, eu não vou ficar na paragem à espera, na expectativa, será que vem ou não vem? Eu vejo em tempo real, no aplicativo, o trajeto do autocarro. Espero, entro e vou.
Ivan, muito obrigado. Não esperava menos, uma conversa maravilhosa. Passou 1 hora e nem sequer demos conta disso. Já. E nem sequer demos conta disso. Mas conseguimos absorver muito. Eu gostava de saber, nesta fase, como é que as pessoas têm acesso a usar e experimentar o serviço Anda e como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, caso quiserem seguir aquilo que tu partilhas e a tua experiência. Obrigado, Euclides. Primeiro, o serviço da Anda, as pessoas podem estar estranhas, mas está disponível no aplicativo Yango. Ao chamar um serviço de táxi, tem uma opção motorizada. Se escolher aquela opção, vai aparecer certamente uma motorizada da Anda. Ok? Temos esse serviço online, mas também temos offline, em que os motoqueiros estão espalhados em paragens da Anda, paragens estabelecidas à volta da cidade, e estão lá com os capacetes azuis, motorizados azuis. Então estão bem identificados e podem chamar o motoqueiro e podem fazer a viagem. Então offline tem paragens à volta da cidade e online no aplicativo da Yango na opção motorizada. Quer dizer, estás em casa. Basicamente, exatamente. E onde é que te encontramos? As minhas redes sociais, Instagram, Ivan Mujimbo, podem seguir-me lá, e também o LinkedIn com o mesmo nome, Ivan Mujimbo. E pode acompanhar a minha história, o meu trajeto através destas páginas. Obrigado, esta foi a conversa com o rei da mobilidade, Ivan Mujimbo. E vamos juntos, sozinho é mais difícil. Não esqueçam de subscrever o canal, deixar um like e partilhar esse conteúdo sensacional com outras pessoas, porque quando tu cresces, nós crescemos juntos.